A mamãe pata ficou assustada. Um dos filhotes era diferente. Marrom, desajeitado, feio de dar dó. Por não ser igual aos irmãos, o patinho é perseguido, ofendido e hostilizado por todos do terreiro. Cansado dos maus tratos, foge de casa. Mas a humilhação se repete por todos os cantos por onde o animalzinho passa. O inverno é doloroso, sozinho e discriminado. Mas quando chega a primavera e o gelo derrete, o patinho descobre, ao ver o reflexo da sua imagem nas águas do lago, que na verdade ele era diferente, porque não era um pato, mas um cisne e o mais belo de todos. Esse é um resumo de O Patinho Feio, um conto de fadas do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1843. É também uma parábola da dificuldade e do preconceito com os quais a humanidade trata os diferentes. Sabem muito bem o que é isso, por exemplo, os negros, os homossexuais, as pessoas com deficiências físicas ou mentais. Os ciganos também conhecem como poucos essa intolerância. Até hoje, uma parcela enorme da população tem dificuldades para respeitar e viver em harmonia com os ciganos. Simplesmente porque eles, ou uma parte deles, fazem questão de preservar a sua cultura, a cultura cigana. Além disso, para o não cigano, o gadje, os ciganos se resumem ao lugar comum. São, por exemplo, as mulheres com vestidos longos e coloridos, que cruzam as cidades em busca de clientes para ler a sorte. Ou aqueles que moram em barracas na beira das estradas e gostam de cobrir os dentes com jaquetas de ouro. Mas os ciganos são muito mais do que isso. É um povo cuja história é contada a partir dos hábitos, crenças, língua e tradições acumulados durante séculos. A tese mais aceita é que a origem, muitos anos antes de Cristo, foi na Índia. De lá, a Europa e nas primeiras caravelas portuguesas chegaram ao solo brasileiro. Na bagagem vieram seus costumes. A professora e escritora Cristina da Costa Pereira explica melhor como foi que isso se deu. Segundo ela, os ciganos são que nem esponja. Absorveram e continuam a absorver alguns aspectos culturais dos países onde vivem ou por onde passaram. Não esquece que os ciganos são como esponjas. No convívio com Grécia, no convívio com países europeus, no convívio com o leste europeu também, eles foram pegando muitos costumes que eles juram que são deles mesmos, mas que a gente vai ver que são dos países por onde eles passaram.
Quer dizer, eles também são como esponjas no sentido de assimilarem características, traços culturais de outros povos. Essa sopa de informações e tradições é, pelo menos segundo a professora, a origem do que é o cigano brasileiro. Uma mistura do herdado dos ancestrais com o adquirido no Brasil. A modernidade e o preconceito sofrido são responsáveis pelo enfraquecimento de alguns desses hábitos, mas muitos se mantêm firmes. E nos dias de hoje, os ciganos ensaiam os primeiros passos no esforço de preservação dos traços culturais. Trabalho com esse propósito é tocado, por exemplo, por Nicolas Ramanuchi, presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil. Resgatar, manter e difundir, justamente para que as novas gerações possam aproveitarem também o que é da nossa cultura e para que os não ciganos, tendo acesso à nossa cultura, ajude a desmistificar e demitificar alguns mitos que foram criados a respeito do que seja cigano. Por exemplo, tem dois tipos de brasileiros de não ciganos com relação a nós, que criaram aí um preconceito que é complicado. Por exemplo, tem gente que sem conhecer cigano, detesta cigano e diz que todo cigano é ladrão, que não presta, que rouba criança, aquela coisa toda. Mas também tem um outro grupo que também é perigoso, que é aquele que não sabe o que é ser cigano, e ele ama tanto aquilo que ele nem sabe, que ele conheceu de uma forma romanceada e não feito por um antropólogo ou por um cientista. E aí ele vende uma ideia de que ele também é cigano, que ele é cigano de alma e que não sei o quê. E esse daí também causa um prejuízo muito grande. Por quê? Cria-se mitos que aí, às vezes, a mídia ou às vezes o não cigano acaba propagando e criando uma coisa que não tem nada a ver com a nossa cultura. Preservar e esclarecer. Essa é a ideia. Herdados de outros povos ou não, os hábitos e costumes dessa população são marcantes. Um dos mais significativos é a língua. Os ciganos do Brasil falam português. Os da Bahia, com a malemolência do sotaque baiano. Os de Santa Catarina, com aquele jeito rapidinho de falar. Mas também se comunicam em outra língua. E, diga-se de passagem, são proibidos de ensinar esse modo de conversar aos não ciganos. A escritora Cristina da Costa Pereira acredita que a língua é o traço cultural mais cigano de todos. De típico deles é a língua. A língua é cigana, que muitas vezes se pensou que essa língua foi feita para ludibriar os gagê, que seria assim uma língua inventada. Depois se viu que não, os linguistas, os etnolinguistas, perceberam que era uma língua estruturadíssima, né? Uma língua que permitia, inclusive, a Bíblia ser traduzida em romani, poesia e filosofia ser traduzida em romani. Então não era uma língua pobre, era uma língua rica e estruturada. Muito bem, isso é deles. Mas de onde veio esse jeito de falar? Curioso para saber, o linguista Fábio José Dantas de Mello dedicou sua dissertação de mestrado na Universidade de Brasília a desvendar os segredos da linguagem dos ciganos, mais especificamente os do grupo Calon, que são, em sua maioria, nômades, aqueles que vivem em acampamentos. Fábio descobriu que a origem de tudo está mesmo na Índia. Eu defendo a ideia de que o romani, que é a língua original dos Roma, como eles são chamados, né? O etnônimo deles não é ciganos, né? Ciganos já é uma palavra que surge depois na história. O romani teria provindo do sânscrito, mas do sânscrito popular. Essa seria a origem da língua que deu origem a todos esses outros dialetos ciganos no mundo, né? Mas à medida que os ciganos foram pulando de país em país, outras palavras se incorporaram ao romani. Mesmo porque, como explica o Fábio, o comércio era a principal fonte de renda e, para vender e comprar, é preciso ter uma comunicação eficiente. Em todas os povos, em todas as nações em que eles foram chegando, os ciganos foram assimilando palavras de outras línguas. Até porque era necessário para eles poderem comercializar. Era necessário para eles terem aquele contato mínimo com os locais para que eles pudessem vender os seus produtos ou oferecer os seus serviços. A pesquisa de Fábio José Dantas de Mello foi na comunidade dos ciganos Calon da cidade de Mambaí, no estado de Goiás. Fábio percebeu forte influência do português na língua dos ciganos
o que, segundo ele, pode levar à morte gradual do dialeto calon. Outra preocupação levantada pelo linguista é que não há registros escritos da língua. A transmissão é ágrafa, ou seja, de boca em boca. Também, de acordo com o pesquisador, o dialeto calon é inspirado no modo de falar dos ciganos espanhóis. O caló era o falado pelos ciganos em Espanha, que depois de expulsos de lá entraram em Portugal, tiveram uma segunda influência ali com o português, aí passaram a se denominar o dialeto de calão, e quando esses ciganos vêm degredados para o Brasil, ele se torna calon. O linguista esclarece ainda que o dialeto calon não é falado por todas as comunidades ciganas brasileiras. Os que são do grupo Rom, que começaram a chegar ao Brasil no início do século XIX, usam outro dialeto. Os calderachis, que são Roms, quando a gente indaga a eles sobre os calon, eles falam, não, eles são ciganos que eles já deturparam toda a nossa língua, o que eles falam não é o romani, não é a língua original dos ciganos, é a língua original dos ciganos, mas eles não entendem que a influência de outras línguas sobre o romani foi diferente da influência que eles, Rom, tiveram na sua língua. Além disso, Fábio José Dantas de Melo esclarece que mesmo no dialeto calon há diferenças. Quando a gente fala em cigano, as pessoas tendem a achar que é um grupo homogêneo, monolítico, né? E para falar a verdade não é. Os ciganos, se a gente pudesse fazer uma aproximação, uma analogia com os indígenas, por exemplo, você vê que os indígenas são várias etnias, várias nações, e cada nação tem a sua língua própria. Os ciganos, embora venham de uma língua ancestral única, eles se diferenciaram bastante, né? Houve essa dialetalização. Marcos Soares Quirino é chefe do acampamento cigano no município de Fundão, no Espírito Santo. É fluente em calon, que ele chama de língua cigana. A nossa língua também, que é a língua cigana. Qual é a língua cigana? Aí uma língua que nós só tem com nós cigano mesmo. Que eu falo aqui uma coisa que você não entende. E ninguém entende, só cigano que entende. Pode falar uma frase para mim e traduzir para eu ver, a gente ter ideia do que é? Posso aí. Você tá querendo na cara um bufão de pendar, que a mesa tá pendando e você tá... E você falou o quê? Pendando. Tô falando que você tá gravando minha conversa aqui. E todo mundo fala? É. Se eu falar essa língua aqui, todo mundo sabe. Qual que é a origem dela, você sabe? Aí é difícil, aí ficou... Essa língua é só de vocês aqui ou qualquer cigano no Brasil inteiro fala a mesma língua? Não, tem alguns ciganos baianos que tem outro tipo de língua. Acho que paulista tem outro tipo de língua. Só aqui de Minas Gerais é a mesma língua nossa aqui. Só baiano eu acho que paulista que é diferente. E como é que você faz pra essa língua não morrer? Aí vai nascendo de pai para filho e vai gerando essas línguas aí que não esquece não. Os meninos aprendem? Aprende. Aqui a maioria aqui é brasileira casada com cigano. Elas aprendem melhor do que nós. Outro traço cultural muito importante é o respeito à família. É o elemento central desse povo. Os ciganos de acampamentos vivem juntos. Um esquema de proteção. A escritora Cristina da Costa Pereira enfatiza que os ciganos valorizam as grandes proles. Muitos filhos servem de defesa aos pais e amparo às mulheres e aos mais velhos. O líder de um acampamento calon em Porto Seguro, Zanata Ribeiro Dantas, esclareceu que os idosos nunca são abandonados. Existe a preocupação que os ciganos são muito conservadores nessa parte. Eles nunca abandonam os velhos, os seus pais, eles são bastante acolhedores. Eles são respeitados por toda a comunidade e por todos os ciganos, todas as comunidades de ciganos. E já que há de nascer ciganos, a gravidez é festejada. A futura mãe é cercada de cuidados especiais. E quando o bebê nasce, é um acontecimento. O primeiro banho é com água, vinho, moedas de ouro e joias em bacia de cobre ou prata, para a criança ter sorte e ser rica. Como os ciganos brasileiros são, em sua maioria, católicos, o batizado, segundo a escritora Cristina da Rocha Pereira, acontece na igreja e também nos rituais próprios do povo. No caso, o catolicismo, como, digamos, teve no Brasil e tem no mundo, de uma certa maneira, um status, eles batizam os filhos na igreja católica, mas, em primeiro lugar, eles fazem o seu batizado cigano. Então, são coisas que convivem.
Agora, nunca esquecendo que a entidade maior do cigano, ela é a Mami Ori. Pela tradução seria a velha, a mãe velha, a patriarca espiritual dos ciganos. No batismo, o pequeno cigano ganha 3 nomes. O primeiro é o secreto, que é soprado no ouvido do bebê. Esse nome espanta os maus espíritos e engana o diabo, ou o bengue, no dialeto calon. O segundo nome é do batismo cigano, que é de conhecimento do grupo. O terceiro é o nome do batismo católico, que será usado na sociedade não cigana. Com o casamento, os ciganos também guardam tradições próprias. Nesse caso, em particular, há uma polêmica mais forte em relação à cultura e modos da maioria da população brasileira. As ciganas normalmente casam muito jovens e o marido é escolhido pelos pais. Como isso acontece é contado pelo cigano calon Marcondes Soares da Costa, secretário de Igualdade Racial do município de Trindade, em Goiás. As ciganas são casa nova, assim, de 13, 14 anos, as mulheres. Cigano, se passar de 18 anos, é difícil casar, que fica beata. Para cigano é. Casa com cigano. Só quando uma sai fora, aí ela é desprezada, casa com continuação. Mas aí ninguém liga por ela mais, vai pra lá, ela fica fora, cria família fora, não cria junto com a comunidade. É difícil acontecer, mas acontece. Agora, os homens podem casar com outra mulher, se não seja cigana, pode casar. A mulher é mais difícil, casar mais com cigano. A moça não tem direito de escolher um namorado não, um esposo não. Quem escolhe é o pai dela, é o cigano, o mais velho, se dá conselho para casar. A moça, se ela casar com um rapaz feio, tem que ser o feio, não tem não. E ela pode ser linda, que seu pai escolher aquele mesmo, não tem outro não. Ela não tem voz ativa assim, para arrumar o esposo dela não. Casa sem amor, você entende? Casa sem amor, sem porque nós não tem negócio de abraçar e beijar, não tem. Cíntia Dantas de Almeida tem 24 anos. É mãe de 3 filhos e se casou aos 13. Vive com o marido num acampamento em Porto Seguro e defende a tradição do casamento cigano. Que é a tradição? O índio não tem a tradição? Porque o índio tem a tradição, a gente tem a nossa tradição. A nossa tradição é se casar cedo, construir família cedo, construir uma família, um acampamento igual esse aqui. Tem outra explicação. E a virgindade das moças é muito valorizada. Em alguns grupos, de acordo com o cigano calon Marcondes Soares da Costa, após a noite de núpcias, há o costume de o lençol sujo de sangue ser mostrado ao grupo. Outra característica dos calons é que não há troca de beijos entre os casais em público. Eu não beijei minha esposa, não. Estou com 36 anos de casado. Para ter relação, nós usamos uma camisa, uma nágua branca, você entende? E as mulheres mais velhas vai ensinar a moça como é que tem que fazer. Quando ter relação, para ela colher, para no outro dia mostrar para o cigano todinho. Tem que mostrar a virgindade para todo mundo ver. E se há cultos e regras especiais para nascimento, batismo e casamento, não poderia ser diferente com a morte, como fala o cigano calon Rogério Silva, que encontramos acampado no município de Guaramirim, em Santa Catarina. Quando ele morre, a gente vai lá, enterra ele, tudo direitinho. Aí toda a comunidade, que é parente dele, ou até mesmo conhecido, o que ele faz? Ele fica guardando luto 7 dias sem comer carne, 7 dias sem comer verde, né? E 7 dias sem abrir uma lata de sardinha. O cigano tem a sua opinião. Se nos 7 dias o cigano abrir uma lata de sardinha, ele vai abrindo o outro caixão. Dentro das barracas nossas tem um valo que é do lado que a gente faz para não entrar água. A gente fica 6 meses sem abrir o valo, porque é o luto do cigano. 1 ano, 2 anos sem escutar música. Mas, tristezas à parte, ciganos gostam mesmo é de festejar. Os casamentos são um evento. As festas chegam a durar um mês inteiro, como conta Leandro Soares de Moura, de 25 anos, e cigano calon, da cidade de Trindade, em Goiás.
Casamento é assim, você tem o noivado, faz o noivado certinho, antes tem um chá de panela. Tem um chá de panela que a noiva ganha presente, essas coisas tudo. Outro dia tem uma festa de novo. Aí no outro dia o casamento, que já começa com almoço, já bebida, tem serenata de madrugada, que para levantar a noiva de madrugada, tudo. Foguete tem demais da conta para acordar a vizinhança inteirinha. Coloca som pra dentro, e festa, e show ao vivo, e bebida à vontade, todo mundo ir dançando, vai até o outro raiar do dia e não para não. Chega no outro dia, de novo, emenda tudo de novo. É 3, 4 dias de festa. Não pode faltar a galinhada. Todo casamento você tem a galinhada e o tutu de feijão. Carne assada, carne com mandioca. Até 3, 4 vacas pra fazer as coisas, festão. E que vai comida pra 1.000 pessoas. E que música toca nessas festas? Aí vai depender da região e da origem dos ciganos. Marcos Soares Quirino, acampado em Fundão, no Espírito Santo, disse que cigano que é cigano gosta de música sertaneja. Sertanejo, nós gostamos só de sertanejo. Cigano só curte a música sertaneja. Cigano curte sertanejo de origem. É também o que defende Zanata Ribeiro Dantas, o líder de um grupo acampado em Porto Seguro. Zanata diz que os ciganos gostam das músicas que tocam na alma do sujeito. E até dá uma palhinha. Tem a música Lembranças, porque não foge de mim. Ajuda a arrancar do peito essa dor. Afaste seus pensamentos dos meus, porque vamos reviver esse amor. Vai, lembranças, não volte mais, para acalmar os meus ais, nesse dilema de dor. Mas, como já lembrou a escritora Cristina da Costa Pereira, os ciganos são como esponja. Adquirem e agregam traços culturais de outros povos. O fundador da União Cigana do Brasil e líder do grupo Milvacite e o Encanto Cigano apresenta músicas e danças das formas que são interpretadas por ciganos húngaros, russos, espanhóis, romenos e árabes. Mil conta que aprendeu a tocar do jeito que toca com a família materna. Como eu fiz então a música cigana? Baseada nas histórias que eu via da minha mãe, que é de um clã específico em músicos, e cada clã tem uma especialidade. Um clã se dedica à fundição, outros à liuteria, que é a fabricação de instrumentos, outros a artesanato, como cestas, são cesteiros. Então, o que acontece? Eu, baseado na história da família da minha mãe, que são do grupo Gacicane, são de famílias descendentes todos desse grupo de músicos. Toda a minha família, por parte de mãe, na Iugoslávia, são músicos. Eu passei a necessidade de fazer um movimento com música. Mas assim como os ciganos que apreciam sertanejo, a inspiração de Milvacite é o sentimento. Quando se fala em música cigana, se fala do sentimento que o músico cigano coloca em suas músicas. Por exemplo, ele está na Iugoslávia, então ele vai assimilar a música iugoslávia, né, dentro do seu esquema, do seu repertório, que eles moram ali na Iugoslávia. Então o colo é como o samba aqui. Colo é o nome de uma música e uma dança iugoslava. E quando os ciganos começaram a tocar o colo, eles deram justamente o feeling do cigano. Então, quando se diz que ninguém toca igual o cigano, porque nós temos uma característica, que é o sentimento. O músico que não toca que for cigano, não toca com sentimento, não é cigano. O violino é um instrumento tocado por Milvacite, e uma das mais belas lendas ciganas é justamente sobre o violino. Conta uma antiga lenda cigana que havia um cigano muito fértil de imaginação, que nas noites de lua cheia tocava seu violino, encantando a todos que o escutavam, junto à fogueira.
e até os pássaros faziam silêncio para ouvi-lo. E o cigano ficava ali, pensando que algum dia existiria um pássaro que imitaria o som de seu violino. Passaram-se alguns anos até que, muito velho, o cigano deixou este mundo. Nesse mesmo dia, a altas horas da madrugada, surgiu num galho de árvore, junto à ticeira do Zíngaro, violinista, um pássaro amarelo, como o ouro, que cantou, e o seu cantar e trinado imitava um violino cigano. Nascia aí o canário, que canta imitando o violino cigano, cheio de magia. Essa diversidade que está presente no falar, na música e em muitos hábitos dos ciganos brasileiros pode ser encontrada ainda no jeito de vestir. Uma curiosidade é que as ciganas usam roupas longas para esconder as pernas, que não devem ser vistas por qualquer um. Em compensação, o colo e os seios não precisam ser escondidos. E do mesmo jeito que os ciganos bebem da cultura dos lugares por onde andaram, o Brasil já aprendeu muito com os ciganos. Há influências na literatura, o que é recordado por Rodrigo Teixeira, professor de Geografia da PUC de Minas Gerais. No caso da literatura brasileira, personagens ciganos aparecem de forma muito contundente pelas mãos de Martins Pena. O próprio Machado de Assis faz menções à figura do cigano. Em um dado momento, em Dom Casmurro, ele faz referência aos olhos de cigana de Capitu. Ainda, nós temos no clássico Memórias do Sargento de Milícias uma menção importante ao bairro dos ciganos e a personagens ciganos. E a figura do cigano aparece, inclusive, em peças teatrais. Então, é uma figura que acaba ganhando grande espaço no imaginário da sociedade à época. Ora via o romantismo europeu, ora por autores brasileiros mesmo. Brilhará hoje, surge a estrela guia, e sob a proteção da lua, canta viradouro que a sorte é sua. Uma estrela brilhou, 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 brilhou. Os ciganos viraram enredo de escola de samba e, em 1992, empolgaram a Marquês de Sapucaí com o grande desfile da Unidos do Viradouro. E quase 20 anos antes, em 1976, Sidney Magal ocupou os primeiros lugares nas paradas de sucesso com a música Sandra Rosa Madalena. A cigana era a mulher por quem Sidney vivia a sonhar. O cantor disse que até hoje a música é gritada nos shows e, de quando em vez, é surpreendido com pedidos de autógrafos para moças chamadas Sandra Rosa Madalena. Sidney Magal descobriu, muito tempo depois do sucesso, que teve um tataravô cigano. Mas mesmo que essa informação não seja verdadeira, ele até hoje acredita que os ciganos abençoaram o seu maior sucesso. Eu acho que foi muito feliz a letra da música, porque através dos hábitos dos ciganos, acabou passando uma energia muito boa para as pessoas, né? E o mais interessante é que hoje em dia eu já encontrei algumas pessoas na rua que me abordaram e me disseram: olha, você dá um autógrafo para mim, por favor, com o maior carinho? Eu, pois não, qual é seu nome? Sandra Rosa Madalena. Eu digo, não acredito. É verdade. E foi por causa da sua música e da energia da sua música que minha mãe me batizou. Então eu acho que as mulheres ciganas, elas têm uma sensualidade, elas têm toda uma verdade, elas têm uma coisa muito forte. E o povo cigano, por isso mesmo, a minha grande identificação, e por isso mesmo acabei me transformando num grande cigano, para minha grande alegria e com todo o respeito que eu tenho a todos os ciganos. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita. Bom, em um programa que trata da cultura dos ciganos, e após ficar claro que, assim como todos nós brasileiros e como todos os cidadãos do mundo, os ciganos são iguais e diferentes, o melhor a fazer é parafrasear o Magal. Quero vê-los sorrir, quero vê-los cantar,
Quero Ver o Seu Corpo, dançar sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Você acabou de ouvir A Cultura e o Seu Povo, um programa da série O Povo Cigano no Brasil,